gente faz os filhos para que eles fiquem com a gente para a vida inteira, né? É o que a gente imagina, né? É um engano, na verdade, né? Mas, e aí conforme eles vão crescendo, a gente vai vendo que, na verdade, eu nunca vi isso, né? Eu vejo algumas mães falando, né? A gente cria para o mundo, eu nunca fui muito de acordo com isso. Eu sempre acreditei que eles foram feitos para mim, para estar na minha casa, para completar, para encher a minha mesa, né? Para a casa ficar cheia, né? Até mesmo porque a nossa família é pequena e era só eu, ele, né? Meu esposo e os meninos. Então, eu achava que estava ótimo ali minha casa com eles, né? E conforme foi passando, eu só fui perceber no momento que ele realmente saiu, o mais velho saiu de casa, né? Terminou o terceiro ano e quando ele estava ainda fazendo o terceiro ano, ele falou: olha, mãe, eu queria uma oportunidade para estudar fora, posso? Eu fingi que não era comigo, né? Eu tenho uma mania de bloquear para não sofrer, então eu guardei aquilo ali, mas eu sabia que ia acontecer. Né, mas não acreditava. E aí, quando isso aconteceu, que ele se formou e a gente fez a entrevista para que ele mudasse de cidade, né, a entrevista no cursinho para que ele fosse aceito lá. E essa entrevista ela me marcou bastante, porque sentou o diretor, né, e aí ele falou assim: pai, a mãe senta atrás. E foi nessa hora que ele falou assim com tanta convicção, né? Não, eu vim lá do interior e eu quero algo melhor. Ele falou: você sabe a dificuldade que é morar longe dos pais, né? Em outra cidade e tal. Ele assim meio que desafiou o Thiago, né? E o Thiago falou assim: eu aceito o desafio e eu vou vir pra cá e eu vou conseguir. E eu lá atrás, naquela hora ali, eu falei: meu Deus, então é verdade, ele quer mesmo, ele vai seguir adiante com isso, né? Isso era fim de ano, né, dezembro. A gente voltou para casa em janeiro para organizar as coisas dele para ele partir. E aí ele foi, né? Meio de janeiro ele foi. Então assim, a dor correu tudo bem, deu tudo certo, né? Ele estava superando muito mais do que aquilo que eu imaginei, né? As minhas expectativas. Então aquilo me dava muita força quando ele começou a falar: olha, eu comecei a sair muito bem nos simulados, né? E ele começou a ter uma posição melhor lá no cursinho, né? Até então ele tinha uma posição assim muito inferior, aquele menininho lá do interior de Mato Grosso, né? Não era ninguém. De repente ele começou a despontar nos simulados e aí naquele momento eu vi, falei: bom, é isso mesmo, eu preciso apoiar ele nisso, né? E aí no outro ano a mesma situação, né? Mais novo, talvez assim, são experiências diferentes, né? Embora duas situações iguais, mas assim, o mais novo, ele demandava um pouquinho mais de carinho, ele gostava um pouquinho mais de atenção, aquele menino que abraça mais, que está sempre muito mais dependente, né? Assim, não sei se é por ser o caçula, não sei. Então, aí lá vai eu sofrer novamente, né? Aí já com outro medo. Será que ele vai conseguir? Né? Porque ele é mais dependente. Então, mãe acha que o filho... Eu tive muito medo do mais novo por esse motivo, né? Mas ele me provou que não é verdade, que eu precisava me desligar dele, deixar ele realmente voar, embora fosse mais jovem, mas que ele estava buscando os ideais dele também, que ele teria que ter a mesma oportunidade, né? Então, os dois se foram, né? Minha casa ficou péssima, né? Eu passei a não gostar mais do meu lar, não gostava. A gente tinha recém construído uma casa, né? Para eles, quartos separados, né? Suíte para cada um, era o meu sonho, era o meu plano. E aquilo lá desmoronou, né? Ele simplesmente, eu pensei, poxa, tudo aquilo que eu pensei, né? Tentando sempre o melhor, eles foram embora. Então a primeira sensação é essa, de tristeza, de abandono,
de solidão, de fracasso, né? A princípio a gente pensa, nossa, fracassei, né? Meus filhos foram embora e eu, quem sou eu aqui, né? Que eu foquei a minha vida toda, né, para eles, né? Sempre tentei trabalhar muito, deixei um pouco, né, muitas coisas por eles, né, para focar neles, né, incentivar a estudar e tal, e tentar suprir a falta da família, né, que não morava próximo. Então a princípio eu achava que eu tinha fracassado. Desde que entraram e descobriram o que queriam, né, principalmente o Thiago, quando o Thiago saiu, o mais velho, ele não disse o que queria, mas a partir do momento que ele começou a estudar e, né, sondar como que era o mundo, né, fora do ensino médio, ele começou a ter certeza e aí ele falou, olha mãe, pelo que eu quero, eu não volto mais. Então assim, essa é a parte ruim, porque quando ele sai, quando ele foi fazer cursinho, eu imaginei, falei, bom, agora, né, ele faz cursinho, aí às vezes para um pouco, né, tal, mas não, já foi direto, e aí de repente, depois do cursinho a gente já estava procurando residência para eles, né, tanto para o Thiago quanto para o Juninho fora. E eles mesmos, eles já assim me encorajam a entender que não dá para voltar, né, que eu fui entendendo. Um dia minha mãe falou assim, minha filha, para de sofrer, porque eu sofri a mesma coisa, né, com você, eu nunca te disse isso. Então eu achei tão interessante, porque minha mãe, né, eu parti com 19 anos, né, saí da casa da minha mãe, e eu nunca perguntei para ela como é que foi, eu nunca tive esse sentimento. Então ela falou isso pra mim, assim, eu falei, nossa, a senhora guardou tanto tempo pra me falar, né? Ela falou, pois é, mas chegou a hora, né? Sofri e sofro até hoje, né? Eu sei que você não vai voltar e nem quero que você volte, mas existe um vazio mesmo, né? E eu, nesse dia, eu falei, nossa, que interessante, né? As pessoas sofrem de formas diferentes, né? E eu precisava melhorar muito isso, porque eu sou muito apegada, muito afetuosa, assim, muito intensa demais. E eu pensava, nossa, será que não é exagero? Então, aí de um tempo pra cá, né, porque eu sempre, essas questões, elas não ficam muito, assim, muito certas, não sei se essa palavra, tipo, bem aceitas, eu sei que eu não posso sofrer, que é normal, mas sempre vem, sabe? Assim, um dia eu pego uma foto, um dia mesmo que eu te enviei, eu peguei uma foto, eu comecei a sofrer um pouquinho, aí eu ouço música de chorar, né? Então, isso não fica muito bem resolvido na cabeça da gente, embora faça terapia, leia, que a gente encontra, assim, formas de melhorar isso, né? Eu sei, eu me vi nesse momento, eu precisava melhorar, eu não podia entrar no que realmente diz, né, a síndrome, né, que o próximo passo é entrar em depressão, né, crises, e eu não queria isso pra mim, eu queria sofrer, mas sofrer de uma forma bonitinha, fofinha, né? Eu sempre coloquei na minha mente, eu não vou esquecer os meus filhos, mas eu quero sofrer de uma forma mais normal, né? Que não vai me atrapalhar, né? Que eu possa sorrir de novo, de verdade, né? Porque a gente fica um tempo sem sorrir, né? Tipo aquele sorriso, né? Você vê os filhos dos outros, todo mundo com os filhos e você, né? Então, assim, você começa a ficar um pouco apática de muitas situações e não era isso que eu queria. Mas eu tinha um cachorro, né? E esse cachorro, ele meio que virou meu filho, né? Tudo que eu conversava com os meninos, eu conversava pra ele, eu direcionava tudo pra ele. Você foi preenchendo esse espaço com o Choquito ou Choquito? Fui preenchendo isso com o Choquito, né? O Choquito era o nosso companheiro e assim, ele tinha... os meninos gostavam muito deles, né? Afinal, eles eram bem criancinhas quando o Choquito entrou na nossa vida. E aí ele era meu, não posso falar um porto seguro, né? Que não creio nisso, mas ele me ajudou demais, né? Então ele ocupava esse espaço. Tem que colocar ração, tem que colocar Isso. E assim, os meninos ficavam assim, mãe, cuida dele pra mim, cuida dele pra mim. E aí eu pensava, nossa, eu tenho uma missão, além de tudo, né? De deixar ele bem.
Então, assim, eu começava a conversar com ele, como se ele estivesse me ouvindo mesmo, como se ele fosse gente, sabe? Assim, acho que tô com saudade dos meninos. E você? Nossa, você tá também, tô sentindo, sabe? Assim foi levando. Por todo esse tempo, ele ajudou muito, principalmente meu marido. Meu marido, o choquito foi assim, porque meu marido, dizem que na síndrome, a mulher, ela sofre mais por ser mulher, né? Mas meu marido sofreu muito mesmo, né? Porque eram os companheiros dele de futebol, né? E assim, meu marido já é mais fechado e tal, então os meninos eram, assim, os amigos dele, assim, em tempo integral mesmo, né? E eu via que ele sofria muito e eu pensava, nossa, eu não posso sofrer tanto a ponto de não conseguir ajudar meu esposo, né? E o Choquito, ele ajudou muito. E agora, assim, eu tô numa fase tão difícil que de ninho vazio de novo que o Choquito partiu, né? Então, assim, de novo, né? Eu não sei se todos têm esse mesmo sentimento, né? Porque, pra mim, além de ser um animal que eu sempre amo, que eu amo muito os animais, né? Ele foi, assim, extremamente essencial nesse momento, né? E agora o ninho realmente tá bem vazio, mas superando novamente, né? Eu sei que eu já superei tanta coisa e eu sei que eu vou continuar superando, né? E talvez eu enfatizo muito certas coisas, né? Talvez nem precisa, porque isso é questão assim de cada um, né? Mas é o que eu sempre busquei, né? Que eles estivessem realizados e depois, assim, devagarzinho eu ia na hora certa, no momento certo. Nunca sofri por isso, sabe? Eu não posso falar assim, olha, de verdade, eu não posso falar assim, eu sacrifiquei a minha vida pelos meus filhos, né? Eu jamais vou falar isso, eu acho que nem seria, né? Então, eles sabem, né, que foi tudo na medida, renúncias por amor, tudo assim bem na medida mesmo, né? Eu creio que tudo tem as mãos de Deus, né? A vontade de Deus em tudo. Então, era o momento mesmo, né? E hoje eu tô assim bem feliz, sabe, com a realização deles, mesmo sabendo a cada dia que passa que eles não vão voltar.